Olá, meu caro aluno do primeiro ano do ensino médio. Estamos aqui através da mediação tecnológica levando para você mais uma aula de Química, hein? E a aula de Química de hoje é a aula de número 20. Então, uma aula muito importante, tá certo? Que inclusive essa aula você vai aprender como fazer a distribuição eletrônica dos átomos. Lembram que vocês anteriormente aprenderam sobre os íons, tá certo? Os íons simples e íons compostos. E agora, através dessa aula, vai enriquecer mais ainda como você chegar na distribuição correta dos seus íons, tá bom? Vamos lá então, ó. Nessa aula, vocês vão aprender sobre distribuição eletrônica. E para distribuir os elétrons, você vai precisar conhecer o diagrama de Linus Pauling. Vai conhecer também os elétrons mais energéticos e os elétrons de valência, tá certo? Para isso, veja a habilidade desta aula. É utilizar os níveis e subníveis de energia e sua distribuição eletrônica nos átomos. Com relação à distribuição eletrônica, que é o tema principal desta aula, nós temos que a distribuição eletrônica, ela refere-se ao modo como os elétrons estão distribuídos ao redor do núcleo do átomo de um elemento químico. Então, qualquer que seja o elemento químico, ele tem elétrons na eletrosfera. Porém, esses elétrons eles estão organizados, de forma que essa distribuição é para mostrar a você como os elétrons estão distribuídos na eletrosfera, tá certo? Segundo o modelo atômico de Rutherford e Bohr, os átomos dos elementos químicos conhecidos, eles possuem no máximo 7 camadas eletrônicas que nós chamamos de níveis de energia. Não é obrigado um átomo de um elemento químico qualquer ele ter as 7 camadas completas. Não é obrigado. Depende do número de prótons e depende do número de elétrons que eles têm, porque os elétrons são cargas negativas, tá bom? Que estão relacionadas com o número de prótons positivos que existem no seu núcleo. Para você entender melhor, meu caro aluno, sobre a distribuição eletrônica que existe na eletrosfera dos átomos, dependendo da quantidade de elétrons que tenha aquele átomo, então nós conhecemos os níveis de energia. Os níveis de energia estão relacionados diretamente com as camadas eletrônicas e associando todos os elétrons dos níveis ou das camadas, nós podemos conhecer ou chegar ao número máximo de elétrons de cada átomo. Sendo assim, nós temos 7 níveis e 7 camadas eletrônicas. No nível 1, corresponde à camada K. E na camada K, pode existir no máximo 2 elétrons. Pode existir apenas um? Sim, mas no máximo 2 elétrons. No nível 2, corresponde à camada L, que no máximo essa camada pode conter 8 elétrons. Pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 8. No nível 3, nós temos a camada M, que no total corresponde a 18 elétrons. O nível 4 é a camada N, que comporta 32 elétrons. Nível 5, camada eletrônica O, comporta 32 elétrons. E o nível 6, camada eletrônica P, que comporta 18 elétrons. E por último, no nível 7, nós temos a camada Q,
que comporta até 8 elétrons. Só para vocês ilustrarem que dependem do elemento químico para que seus átomos tenham uma certa quantidade de elétrons que deverá estar distribuído nas camadas ou no nível. Eis aqui, meu caro aluno, um exemplo, uma gravura da eletrosfera do átomo. Nós temos aqui, no centro, o núcleo, onde no núcleo nós temos apenas prótons e nêutrons. Prótons são positivos, nêutrons não têm carga. No entanto, os elétrons, ele compreende toda essa região, a eletrosfera, tá certo? Então aqui eu tenho a eletrosfera de um átomo. E assim distribuídos as 7 camadas eletrônicas. Camada K, camada L, M, N, O, P e Q. Lembrando que cada camada corresponde a um nível, Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6 e nível 7. Depende do elemento químico para saber quantas camadas eletrônicas tem aquele átomo. Daí, para que a gente possa compreender melhor ainda, nós temos a teoria do octeto. A teoria do octeto é exatamente para mostrar que quando um átomo, os elementos químicos são estáveis, eles devem ter 8 elétrons na última camada. Então, isso porque a palavra ou a expressão teoria do octeto. Octeto referindo-se a 8. E assim, por isso que os átomos, eles ganham ou perdem elétrons para aumentar a sua estabilidade. O que significa isso? Que só existem 6 elementos químicos cujos átomos eles apresentam a última camada completa, que são chamados gases nobres. Nobres porque eles são estáveis. Sendo assim, os demais, eles precisam ganhar ou perder elétrons para aumentar a sua estabilidade, assemelhando-se aos gases nobres, que são os átomos propriamente estáveis. São gases por quê? Porque na temperatura ambiente ele está na fase gasosa. E são nobres porque eles estão com sua última camada completa. Tudo bem até aí, meu caro aluno? Esperamos que vocês, ao ler os nossos slides, você entenda, diante da nossa explicação, o que queremos abordar sobre o conteúdo. E aí? Exatamente são os gases nobres os únicos elementos que possuem 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio, que possui 2 elétrons. No entanto, o hélio, que possui um total de 2 elétrons, ele já preenche a camada K. E sendo assim, quando dizemos que o hélio é um gás nobre devidamente estável. Vamos observar como é que fica a distribuição eletrônica dos gases nobres, uma vez que nós conhecemos o número atômico. E você lembra que no átomo neutro, o número de prótons, que são cargas positivas, corresponde ao número atômico desse átomo e que corresponde ao número de elétrons, que são as cargas negativas. E nós informamos para vocês que o número atômico ele serve para identificar o átomo. Por isso, nós estamos aqui com 6 elementos químicos, que são os gases nobres, e que nós estamos informando o número atômico. Claro, o número atômico corresponde ao número de elétrons. Sendo assim, veja só o hélio. O gás hélio tem símbolo He, o número atômico dele é 2. Então, consequentemente, a camada K dele
tem 2 elétrons. Aí está com a camada completa. O neônio, ele tem número atômico 10 e, com certeza, ele vai ocupar 2 camadas eletrônicas. A camada K com 2 e a camada L com 8. O argônio, ele tem 18 elétrons. Então, vai ficar 2 elétrons na camada K, 8 na camada L e 8 na camada M. Lembrando que, observe o perfil desses elementos químicos. A última camada dele vai ficando sempre completa com 8 elétrons. O criptônio, símbolo Kr, ele tem 36, um número atômico, correspondendo a 36 elétrons. Então, a distribuição dele será 2, 8, 18 e 8. Quer dizer, a camada N dele vai conter 8 elétrons. O xenônio, ele tem símbolo Xe, número atômico 54. Ao distribuir os 54 elétrons do xenônio, nós obteremos 2 na camada K, 8 na camada L, 18 na camada M, 18 na camada N e 8 na camada O. Com relação ao radônio, tem número atômico 86, e aí ele vai atingir as camadas K com 2 elétrons, L com 8, M com 18, N com 32, O com 18 e P com 8. Então, observe, a camada K do hélio está completa. Os demais apresentam 8 elétrons na sua camada de valência, que é a última camada que o átomo apresenta. E aí, por isso que eles são estáveis, são nobres por apresentar estabilidade. Os demais elementos químicos, eles precisam, muitas vezes, perder elétrons da última camada ou ganhar para ficar estáveis, iguais os gases nobres. Ok, meu caro aluno? Então, é por isso que existe a distribuição eletrônica, conforme vocês estão conhecendo agora. E aí, vamos distribuir os elétrons dos átomos abaixo em camadas eletrônicas. Agora, nós vamos distribuir elétrons de átomos de elemento químico que não são os gases nobres, quer dizer, eles não são estáveis. E assim sendo, nós temos o sódio, número atômico 11, então ele vai ter 2 elétrons na camada K, na camada L 8 e na camada M 1. Então você veja que não é 2 elétrons, também não é 8. Sendo assim, o sódio ele é instável. Na sequência, letra B, o cloro, com número atômico 17, tem na camada K 2 elétrons, na camada L 8, na camada M 7. Isso caracteriza que o cloro também não é um átomo estável, por ele não apresentar 8 elétrons na última camada. Na letra C, o cálcio, ele tem número atômico 20. Ao distribuir os elétrons, nós temos K2, camada L 8, M 8, e na N, 2 elétrons. Então, veja só, ele não é estável. Não é o caso do hélio, que só tinha 2 elétrons, e era a camada K. Aqui no cálcio, é a camada N. Então, se ele não tem somente 2 elétrons da camada K, como o hélio, significa dizer que na camada N, ele tendo 2 elétrons, ele é um átomo instável. Portanto, não caracteriza gás nobre. Vocês viram que no átomo pode existir 7 níveis de energia. No entanto, é bom lembrar que esses níveis, eles são subdivididos em subníveis de energia. E como assim? Veja só. Os níveis de energia eram K, L, M, N, O, P e Q. Os subníveis acontecem
em cada camada ou nível de energia, os elétrons se distribuem em subcamadas ou subníveis de energia, representados pela letra S, P, D e F. Então, apenas 4 subníveis existem dentro dos níveis ou camadas. E esses elétrons, eles estão distribuídos em ordem crescente de energia. Para isso, o número máximo de elétrons que cabe em cada subcamada ou subnível de energia também foi determinado experimentalmente. Quer dizer, meu caro aluno, nada aqui está se trabalhando teoricamente. Tudo aqui, anteriormente, cientistas experimentaram e chegaram a determinadas conclusões, tá certo? Por isso, olha só, nós temos que o subnível S, ele comporta no máximo 2 elétrons. O subnível P, 6 elétrons. O subnível D, 10 elétrons. O subnível F, 14 elétrons. Como é que eu vou representar esses elétrons diante dos subníveis? Então, toda a vida que você vê, o S, ele pode estar S2, quer dizer, os 2 elétrons no máximo do subnível S, 2. P6 é porque, no máximo, o subnível P deve ter 6 elétrons. Subnível D, 10 elétrons no máximo. Claro, cada um dele pode ter número de elétrons intermediário. O S pode ter S1, S2, o P, S1, S2, S3, o P1, P2, P3, até P6. O D, D1 a D10. Não é obrigado a ter os 10 elétrons. E, consequentemente, o F14. Ele pode ter de 1, 2, 3, 4, até 14, dependendo da quantidade de elétrons que o átomo tem para ser distribuído. Sendo assim, os estudos, eles revelam que a ordem crescente de energias nos subníveis seguem, então, os elétrons que estiverem no subnível S, eles serão menos energizados, eles têm menos energias do que os elétrons do subnível P. Consequentemente, os elétrons do subnível P têm menos energia do que do subnível D, e os elétrons do subnível D terão menos energia do que do subnível F. Então, isso aqui são estudos feitos experimentalmente, de forma a mostrar que os elétrons de um átomo podem ser distribuídos em níveis, e cada nível tem os seus subníveis com as capacidades máximas de elétrons a ser distribuídos, tá bom? Os elétrons que estiverem no mesmo subnível que vocês viram aí, subnível S, subnível P, D ou F, eles possuem a mesma energia, desde que estejam, olha só, do mesmo nível. Os elétrons do subnível S têm a mesma energia, os elétrons do subnível P a mesma energia, e assim sucessivamente. O que muda a energia é quando você muda elétrons de um subnível para outro. Aí sim, o S menor do que o P menor do que o D menor do que o F. Mas se os elétrons estiverem no mesmo subnível, então eles têm o mesmo nível de energia, tá? E quando os elétrons de um átomo se distribuem na ordem crescente de energia nos subníveis, isso é que é importante, portanto, tem que seguir a rota dos subníveis, onde, conforme vocês já viram, os elétrons de um mesmo subnível, eles possuem a mesma energia. Então, isso é muito importante porque os elétrons, meu caro aluno, eles estão circulando ao redor da eletrosfera, tá certo? Então, aí, com relação ao que nós estamos abordando aqui, eu queria lembrar que vocês vão aprender minuciosamente como distribuir os elétrons de um átomo
em níveis e subníveis. O que nós explicamos até agora é para mostrar sobre as camadas eletrônicas e sobre os subníveis, nos quais, dependendo do número de elétrons que tem um átomo, como é que ele se encontra na eletrosfera, tá certo? Então, é somente para que você saiba que os elétrons eles estão em pleno movimento, eles estão circulando. Lembra da teoria lá do Bohr e Rutherford? O sistema planetário? O núcleo é como se fosse o Sol. E os elétrons é como se fossem os planetas que estão girando ao redor do núcleo. E nessa aula, nós estamos levando para você como os elétrons se encontram distribuídos nessa eletrosfera. Com relação à ciência na história, porque todo que é conhecimento sobre os elétrons vieram através de estudos científicos, né? E aí, vocês vão gravar agora, um cientista muito importante, denominado de Linus Pauling. Ele foi um químico quântico e bioquímico dos Estados Unidos, ele é um americano, né? Que também é conhecido como um cristalógrafo, biólogo molecular e pesquisador médico. Foi ele que se preocupou muito com o comportamento dos elétrons na eletrosfera de um átomo. Então, aqui o que nós estamos aprendendo são resultados obtidos através de pesquisas científicas. Então, o Linus Pauling, ele é amplamente reconhecido como um dos principais químicos do século XX. Ele criou uma representação gráfica para mostrar a ordem crescente de energia dos subníveis. Sendo assim, essa representação gráfica, vocês vão conhecer agora, que é denominada diagrama de Linus Pauling. Vocês viram que na eletrosfera de um átomo existem as camadas ou níveis, e cada nível ou camada tem sua quantidade máxima de elétrons. Lembrando, se é nível, então existem os subníveis em cada camada, tá certo? Vamos aqui agora observar o que o Linus Pauling descobriu. Então, o Linus Pauling descobriu que o nível 1, que a gente chama de camada K, ele tem o nível 1s, quer dizer, como o S ele tem 2 elétrons, significa dizer que na camada K ele tem 2 elétrons. Então, o que começa com 1 refere-se ao nível ou camada. Nível 2 é o L. Então, o S tem capacidade para 2 elétrons e o P para 6, significa dizer que na camada L comporta no máximo 8 elétrons, conforme vocês já viram anteriormente, quando eu falei somente das camadas eletrônicas. A camada M corresponde ao nível 3. Portanto, nós temos 3 subníveis, S, P, D. Capacidade máxima de cada um, S2, P6, 3 e D10. Então, significa dizer que no nível 3 podemos ter 18 elétrons. Isso no total. Nível 4 é a camada N, que pode ter S2, P6, D10 e F14. Então, 32 elétrons. Na camada O, nós podemos também ter 32 elétrons. Na camada P, que corresponde ao nível 6, então S2, P6, D10, 18 elétrons. E na camada Q, que corresponde ao nível 7, 8 elétrons. Vocês lembram que vocês viram lá, da maneira como eu apresentei, o número máximo de elétrons de cada camada era 2, 8, 18. 32, 32, 18 e 8. No entanto, através do conhecimento de Linus Pauling, ele estabeleceu o diagrama que mostra em cada nível os seus subníveis
e assim você totaliza os elétrons para que você confirme cada camada quantos elétrons tem. Lembrando que quando você for distribuir os elétrons, para garantir a ordem crescente de energia, você vai ter que seguir essa seta, ó. Cada seta indica a maneira ou a sequência que você vai utilizar para você distribuir os elétrons de um átomo. E os elétrons que são mais energéticos e de valência, o que significa valência mesmo, hein? Valência nada mais é do que a última camada eletrônica de um átomo. E com relação a isso, a distribuição de elétrons no átomo, ela deve ser feita necessariamente em ordem de energia, que é indicada pelas setas no diagrama de Linus Pauling. A distribuição eletrônica em ordem energética, ela termina com os elétrons mais energéticos do átomo, que considera-se naquela condição o estado fundamental do átomo. Se você distribuir os elétrons pelo diagrama, seguindo as setas, no total, o último elétron vai indicar que o átomo está no seu estado fundamental. E o nível de energia mais externo de um átomo no seu estado fundamental é o que eu falei para vocês quando falarmos camada de valência. Camada de valência é a última camada de um átomo que pode estar completa, conforme os gases nobres, ou se não tiver 8 elétrons na última camada, significa dizer que está instável aquele átomo e ele precisa ganhar ou perder elétrons para completar o seu octeto. Sendo assim, vamos para o aprender fazendo, onde através do exercício você pode aprender muito mais. Então, veja só. Vamos fazer a distribuição eletrônica em subníveis e depois vamos agrupar em níveis ou camada para os átomos que tem. Letra A. Cloro, 17 elétrons. Então, quando eu fiz a distribuição seguindo o diagrama de Linus Pauling, eu cheguei ao seguinte, que os subníveis, eles são 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, ou seja, o diagrama 1s2, 2s2, 2p6. 3s2 na terceira camada, 3p6, 3d10. Então, se eu seguir a seta, olha só, 1s2, em seguida eu venho para 2s2, depois 2p6, 3s2, e por que eu cheguei em 3p5? Porque, olha só, eu parei no 3p6, porque não coloquei p6, porque eu só tinha 17 elétrons. Então, aí, quando eu totalizei, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, quando eu cheguei em 3p5, completou 17 elétrons. Então, é nessa sequência que nós mostramos para vocês, somando os números dos subníveis, para chegar no total de elétrons do determinado átomo. No entanto, agora, agrupando em camadas, tudo que começa com 1 é a camada K. Então, S2, 2 elétrons. Tudo que começa com L, então, tem o nível 2, tudo que começa com 2 é a camada L. S2P6, 8 elétrons, e o nível 3 é o que começa com 3, portanto, nós apresentamos aqui nesse nível 7 elétrons na camada de valência, quer dizer, camada K2, L8, M7. Essa é a distribuição eletrônica do elemento químico cloro. Vamos mais à frente agora, para mostrar a você o germânio 32. Então, seguindo o diagrama de Linus Pauling, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
3D10, 4S2, 4P6, 4D10, 4F14, conforme vocês viram. Então, como é que nós vamos fazer a distribuição dos 32 elétrons? Vê que parou em 4P2. Então, eu fiz um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, já chegou em 20. 3D10, 30. E aqui, que é 4P6, eu utilizei apenas 4P2. E assim ficou. Tudo que começa com 1 é K. Tudo que começa com 2 é L. Com 3, olha só, é M. E tudo que começa com 4 é N. Portanto, sendo assim, vamos ver na camada K, 1S2, 2 elétrons. Camada L, 2S2, 2P6, 8 elétrons. Camada M, 3S2, 3P6, 3D10, 18 elétrons. N, 4S2, 4P2, 4 elétrons. E assim você entendeu por que nós paramos em 4P2. Porque você somou os elétrons dos subníveis para chegar em 32, que é o número atômico do germânio. Na sequência, o ferro ele tem número atômico 26. E seguindo o diagrama de Linus-Pauling, conforme vocês viram, então nós temos lá um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S2, 4P6, 4D10, 4F14. São quantos elétrons? 26. Então, olha, um S2 é 2, 2S2 é 4, 2P6, 3S2, olha aí, dá 12, 3P6, 4S2. E aí, do 3G, ele parou apenas em 3D6. Na sequência, olha só em camadas. Camada K, um S2 com 2 elétrons. Camada L, 2S2, 2P6 com 8 elétrons. Camada M, 3S2, 3P6, 3D10, 14 elétrons. Camada N, 4S2 com 2 elétrons. Então, vocês viram que a partir do 4S2, ele volta para o 3D2. Por quê? Porque está seguindo a ordem crescente de energia. Quer dizer que os 6 elétrons do subnível D do elemento ferro são os que têm mais energia. Então, é assim que se distribui os elétrons de um determinado átomo, tá bom? Seguindo ainda, para que você aprenda mais sobre distribuição eletrônica, então, vamos ver o exemplo número 2. O exemplo número 2 diz o seguinte: a seguir são mostradas 4 configurações eletrônicas. Na primeira você tem um S2, 2S2, 2P6, quer dizer, compreendendo que a distribuição eletrônica seja correta pelo diagrama de Linus-Pauling. 2, um S2, 2S2, 2P6, 3S2. 3, um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. 4, um S2, 2S2, 2P6, 3S2 e 3P6. Então, diante dessas 4 distribuições, dessas configurações eletrônicas que foram mostradas, pergunta-se: qual das configurações corresponde a cada um dos átomos de cloro, do magnésio, do neônio ou do argônio, com seus respectivos números atômicos. E aí, nós temos aí, ó, são 4 elementos químicos: cloro, magnésio, neônio e argônio. E nós temos 4 configurações apresentadas. O que precisamos é saber se você consegue identificar
de qual átomo corresponde cada configuração. Lembrando que essas configurações, elas respeitam exatamente o diagrama de Linus Pauling. Tudo bem? Vamos ver então, meu caro aluno. E na letra B, quais configurações apresentam o mesmo número de elétrons na última camada? Que é isso? Quais configuração tem o mesmo número de elétrons na última camada? Vamos para a resposta e os devidos comentários. Olha só, então, colocando aqui, mostrando para vocês, letra A, conforme vocês viram, olha só. A letra A, na letra A configuração 3, ele representa exatamente o cloro. Por quê? Porque se você somar 2, 4, 10, 12, 17 elétrons estão distribuídos pelo diagrama de Linus Pauling, parando em 3p5, portanto, essa é a configuração dos 17 elétrons do cloro. A configuração 2, ela refere-se ao elemento químico magnésio, porque como o magnésio tem 12 elétrons, quando fez a distribuição seguindo o diagrama de Linus Pauling, então obteve um S2, 2S2, 2P6, parando em 3S2. Aí você completou os 12 elétrons do magnésio. O neônio, ele tem 10 elétrons para ser distribuído. E seguindo lá aquele diagrama, então obteve-se um S2, 2S2, 2P6. Lembrando que o neônio é um gás nobre, olha só. O 2 significa camada L completa com 8 elétrons. Então, o neônio é um gás nobre, porque tem 8 elétrons na última camada. O magnésio tem 2 elétrons, portanto, não caracteriza um gás nobre. Ele é instável. E, com certeza, o cloro, ele tem 7 elétrons na última camada. O magnésio tem 2 e o neônio tem 8. O argônio, ele tem 18 elétrons, que é o número atômico. Quando ele distribuiu os seus 18 elétrons, ele parou no 3p2, 3p6. Sendo assim, você viu que o argônio, ele com 18 elétrons, ele é um gás nobre. Por quê? Porque ele tem 8 elétrons na sua camada. Assim, meu caro aluno, esperamos que você tenha compreendido melhor ainda a maneira como nós chegamos aí. Olha só. Então, nós vimos que, realmente, olha só, nós temos na letra B um neônio com 8 elétrons na última camada de valência, que é o gás nobre. A segunda configuração, nós temos magnésio com 12 elétrons, portanto, 2 elétrons na camada de valência, conforme eu mostrei para vocês. Então, na terceira configuração, o cloro com 17, terminando 3S2, 3P5, 7 elétrons na camada de valência, portanto, ele é instável, não é um gás nobre. O argônio, ele tem 18 elétrons. Olha só, 3S2, 3P6, com 8 elétrons na última camada, isto é, conforme eu falei para vocês, tanto o neônio como o argônio, eles são gases nobres porque estão com a última camada completa. Logo, as configurações 1 e 4, conforme vocês estão vendo, eles apresentam a mesma camada eletrônica, o mesmo número de elétrons. Quer dizer, eles apresentam camadas diferentes, porque 2S2, 2P6, aqui é a camada L. E o argônio, ele apresenta o terceiro nível, que é a camada M. Portanto, eles apresentam o mesmo número de elétrons na última camada, e eles são também os gases nobres que conhecemos. Tudo bem, meu caro aluno? Então, diante aqui das explicações que abordei para vocês sobre a distribuição eletrônica, através do diagrama de Linus Pauling, esperamos que agora você se ligue
Já já voltaremos para a revisão e que você possa ter sucesso da sua atividade de sala. Valeu? Voltaremos já já.